deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Liguei aqui. Isso. Mais uma vez quero te convidar para a palavra do Senhor. No texto que nós vamos conversar hoje, o livro de Romanos, nós vamos ler vários textos como a gente tem costume, né? O Caio, que faz a edição do sermão, né, Caio, que está aqui com a gente, ele às vezes fica anotando os textos e ele sabe que a gente não tem a intenção de ficar somente num texto, e até porque a Bíblia ela se completa. Então é um texto base, outros que vão somando, e ela, como completa, ela vai corroborando com a ideia daquilo que a gente vai conversar. Mas eu quero desafiar você para a gente só entender, nós estamos hoje no penúltimo domingo, onde nós vamos falar sobre o domingo dos solas. Estamos falando desde o primeiro domingo de outubro sobre a Reforma Protestante, e o que isso tem a ver com a gente. Porque algo há mais de 500 anos, exatamente 503 anos fez ontem, por que tudo isso ainda incomoda ou ainda tem ecos na minha e na sua vida, e o que isso tem a ver no nosso dia a dia? Porque a palavra de Deus e todos os assuntos que nós tentamos trazer aqui, elas não são como aqueles estudos, me permita fazer essa abertura para você, onde você na escola estuda alguma matéria, e aí você pergunta ao professor, onde eu vou usar isso? Tabela periódica, onde eu vou usar isso? Né? Sou advogado, né? Vou usar tabela periódica onde? Sou enfermeiro, vou usar tabela periódica onde? Né? O Tiaguinho ali é fisioterapeuta, vai usar a tabela periódica onde? Então, algumas perguntas que a gente faz e não tem sentido. Mas quando você olha para a palavra de Deus, todos esses assuntos, essas nuances, esses detalhes, sempre vão ter uma aplicação para a tua vida, para o teu dia a dia. Por isso que, inclusive nesse tempo de reforma, nesses 5 meses, 5 domingos, 6, que nós vamos finalizar a Reforma Protestante, os 5 solas, faz sentido eu e você analisarmos isso e trazermos para mim e para a tua atualidade, para o meu dia a dia, para casa, como é que eu vivo isso, o que esses 5 solas, o que sola graça, sola fé, sola escritura, sola Cristo, sola Deu glória, o que esses solas têm a ver com a minha vida na minha casa. Por isso, nós falamos alguns dias atrás que os 5 solas, que são um sumário da proposta dos reformadores, depois tentando sumariar toda a ideia de Lutero e Calvino e tal, eles resumiram nesses 5 solas a despeito da soterologia, da salvação. Já falamos sobre isso, só rapidinho para você lembrar. Onde a salvação, quando a gente entende que o problema na época é que a salvação não era pela graça. Estava sendo dito, pregado e ensinado para todas as pessoas que a salvação é por aquilo que você fazia, é pelo preço, ou pelas indulgências, ou qualquer coisa que você poderia ajudar. A ideia é aquela sinergia em salvação. Deus vem um pouco e você vai um outro pouco, e assim vocês se acertam e se juntam em algum lugar. E aí, Lutero, lendo a palavra de Deus, ele entendeu que não é assim que funciona. Que esse processo de salvação não é assim que estava sendo dito, que estava na palavra. E então Lutero, junto com os outros reformadores, inclusive o próprio Lutero, dia 31 de outubro de 1517, coloca as 95 teses lá, e a proposta maior dessas teses era lutar contra esse processo de salvação que era ensinado naquela época. E aí então a gente entende os 5 solas dessa forma, que a salvação primeiro é pela graça, somente pela graça, mediante a fé, só pela fé, em quem? Sola Cristo, em meio a Cristo Jesus, e isso está onde? Nas Escrituras, e não tem nada fora disso, e para tudo isso acontecer, para que Deus seja glorificado. Por isso que todo o processo das solas, 5 solas, ela tem toda a ideia de fazer a gente entender que o seu acesso, o seu encontro, aquele momento que você tem com Deus, ele é pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus. Isso está na palavra, para que Deus seja glorificado. Nós falamos sobre isso, e hoje o nosso dia é conversar sobre a fé. Sola fide, ou somente a fé, falando um pouco em latim, você viu, gastando, e falando em português, somente a fé. E eu quero convidar você para a gente entrar num trilho desse da fé e tentarmos entender algumas coisas sobre esse posicionamento da fé. O que tanto Lutero, os reformadores, ou maior ainda, o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse elemento da fé.
Mas antes eu quero te fazer uma narrativa para você entender como que surgiu esse problema na vida de Lutero, na época dos reformadores. John Hus, Wycliffe, antes dele, Lutero, Calvino e tantos outros, mas especificamente Lutero. Como que surgiu essa ideia de justiça pela fé? Porque quando a gente fala de fé, nas solas, esse elemento da fé, nós temos que entender que ela vai tratar sobre a fé e a justificação. O texto que eu pedi para você abrir, Romanos, no capítulo 5, ele vai tratar um pouquinho sobre isso. E eu queria que você estivesse com esse livro aberto no capítulo 5 de Romanos, mas antes, só para você entender a narrativa que aconteceu com Lutero. Segundo a biografia de Lutero, a primeira biografia que foi escrita em 1549 por Philippe Malacat, ele vai dizer um pouquinho sobre a pessoa de Lutero, e na sua narrativa ele começa a dizer que Lutero, depois de se formar em direito, entrou para um mosteiro agustiniano, e ali ele começa a tratar, a estudar algumas coisas, e por ele ler Agostinho, ele tinha um sério problema com relação à justiça de Deus. Segundo os outros historiadores, dizem que essa palavra atormentava Lutero grandemente. Tanto que atormentava Lutero esse ato de justiça de Deus, e Deus é juiz, todo esse processo de Deus ser aquele que a gente fala para as crianças, Deus é aquele brabão, né? Talvez ensinaram isso para Lutero, Deus é aquele que fica assim, cuidado, olhinho que faz, o papai do céu está olhando para você, né? Aquela musiquinha que a gente canta, né, Ítala? Você ensinava as crianças que iam cantar assim, né? Fala a verdade, né? Cuidado, olhinho que vê. Aí a criança começa a achar que Deus é aquele assim, barbudão lá embaixo, fica assim, ó. Estou olhando em você. A gente acha que é assim. Talvez foi assim que foi ensinado para Lutero. E ele, nesse caminhar, nessa introspectividade sobre a justiça, juízo de Deus, diz os senhores e os comentaristas, que ele, hora por hora, ele ia lá no confessionário para falar para ele, eu errei, eu menti. Aí ele ia lá de novo, eu errei, eu pensei errado, eu comi demais. Ele sempre levava, tanto que um rapaz, o senhor, o mais alto grau dele ali, chegou para ele, irmão Martinho, que era como ele era chamado lá no mosteiro, irmão Martinho, quando você pecar de verdade, alguma coisa significativa, alguma coisa grande, você venha. Porque você está vindo toda hora, não é assim que funciona. Aí ele falou, meu Deus, eu estava tentando aliviar a justiça de Deus sobre mim, confessando o meu pecado, toda vez que eu fazia, ir lá, confessava, e agora vem o meu Senhor e diz que não é assim que funciona. E aquilo começou a incomodar demais Agostinho, e tanto que no momento morreu um grande amigo dele, e aquela angústia começou a ocupar e aterrorizar o coração de Martinho Lutero. Tanto que começou a ocupar o coração dele, que esse medo fazia com que ele começasse a agir de forma penitenciária. Ou seja, ele fazia algumas penitências pelo seu corpo para tentar fazer com que Deus não olhasse para ele com maldade, ou com um ar de justiça, de juízo, que vai acabar comigo. Ou talvez ele tentava ajustar com as indulgências, pagando, Senhor, eu fiz isso, aquilo. É o medo dele por causa dessa justiça de Deus. Ou talvez mesmo ele tentava fazer a coisa tudo certinha, perfeição, não errar, fazer tudo certo, daquela coisa daqui e dali, para ver se Deus, olhando para ele, não imputasse sobre ele a justiça, ou essa ira, ou alguma coisa da qual ele tinha medo do céu. Foi então que ele foi chamado, o superior dele chamou ele para dar aula em 1512, e nas suas aulas, um dos livros que ele tinha que dar aula e estudar muito, era Salmos, Romanos e Gálatas. Seu superior disse para ele, você vai estudar muito esses textos, e você vai dar estudo bíblico sobre Romanos, Gálatas e o livro de Salmos. Foi quando que então Paulo, no livro de Romanos, se você tiver com a sua Bíblia em capítulo 5, volta algumas páginas, capítulo 1, ele se encontra com o texto do versículo 7, quando diz exatamente assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele leu esse texto, ele falou, meu Deus do céu. Segundo o próprio Philippe aqui, ele percebeu, ele olhou, parece que o mundo se abriu para ele, e ele conseguiu enxergar algumas coisas, ou descortinou da sua mente, a partir do Espírito Santo agindo nele, algumas coisas totalmente fora da casinha da qual ele vivia. E aí então, quando ele se deparou com esse texto, visto que a justiça de Deus, tanto que ele temia, se revela no Evangelho, como está escrito, de fé em fé, está escrito, o justo viverá pela fé. Aí então ele começa a entender e assimilar um pouco mais o livro de Romanos, tanto no capítulo 1, chegando até o capítulo 5, eu quero que você leia comigo, e ali ele começa a entender algumas coisas diferentes. E aqui Lutero,
nessa primeira identidade da fé, ele começa a perceber que a justiça de Deus, que ele recebe Jesus, e esse receber Jesus, ter Jesus, se encontrar com Jesus, o nome que você quiser, ele consegue entender que a partir desse ato, a justiça de Deus se manifesta. Ele percebe também que a morte de Jesus é que trouxe essa justiça de Deus. Aquela ação de Jesus na cruz é que providenciou, uma morte vicária, é que providenciou essa justiça de Deus ser algo que ele pudesse viver e não olhar para o céu com medo mais, mas olhar para o céu e poder chamar Deus de Pai de verdade. E aí então que Lutero, quando ele usa essa expressão, o justo vive pela fé, ele não tem mais penitência, nem sacrifício, nem indulgências ou qualquer outra coisa, ele percebe que é na fé em Cristo Jesus que ele consegue entender todo esse processo da justiça de Deus. E aí nós chegamos em Romanos capítulo 5, de um livrar de condenação que ele tinha, mas sim agora ele começa a enxergar uma fé redentora na pessoa de Cristo, sem dívida mais, e ele começa a ajudar-nos a entender esse texto. Capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, olha a expressão, justificados, pois, mediante a fé, capítulo 5, versículo 1 e 2 de Romanos, temos paz com Deus. Olha o que Lutero tanto procurava, paz com Deus. Talvez seja aquilo que eu e você estamos precisando com Deus. Esses dias eu conversei com uma pessoa, quero parar nesse versículo um pouquinho, e a pessoa dizendo para mim assim que ela tinha às vezes alguns problemas e ela não conseguia orar, porque ela entendia que ela não estava mais em paz com Deus. Há dois momentos que você precisa avaliar aí. O primeiro é o incômodo a despeito do que você está fazendo. E o segundo é a certeza de que o Pai te ama, Ele está de braços abertos para te acolher em qualquer que seja a circunstância que você vive. Tanto que eu já disse aqui sobre graça na semana passada, não há o que você faça que vai fazer Deus te amar mais. E também não há o que você deixe de fazer ou faça que vai fazer Deus te amar menos. Isso tem que ser gratificante. Isso tem que ser confortador para mim e para você. Para a gente, diante de uma situação dessa, temos paz com Deus. E é isso que Paulo estava lendo, escrevendo, e Lutero estava lendo em Romanos capítulo 5. Mas ele continue comigo no texto. Temos paz com Deus, por meio de quem? Por meio de indulgência? Por meio de fazer coisas? Por meio de fazer a justiça? De responder às leis tudo certinho? Não. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. Não é nenhum lugar, não é uma ação, não é o que eu faço, é tudo o que Ele fez, é tudo sobre Ele, é tudo a partir dEle, da cruz na minha vida. E ele continua, por intermédio de quem, ou seja, só Ele, a partir dEle, obtemos igualmente acesso, ou seja, Ele abriu, Ele descortinou, Ele fez uma abertura totalmente diferente que nós não tínhamos. E qual acesso é esse? Pela fé e na graça na qual estamos firmados. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Capítulo 5, versículo 1 e 2, ele resume basicamente as 5 solas, quando ele finaliza para a glória de Deus ali. E é um texto que eu e você deveríamos ler. E esse primeiro momento que eu quero que você guarde é a ideia clara e extremamente contundente de que a fé, nesse primeiro instante, ela é para justificar a mim e a você diante de Deus. Para tirar um pouco, descortinar essa ideia que às vezes a gente ensina as crianças, ou você aprendeu a vida inteira, de que Deus é mau, de que Deus é bravo, de que Deus é isso, aquilo. Não, calma um pouquinho, meu irmão. Tem acesso a Deus e que essa paz de Deus que excede a todo entendimento, ou essa paz de Deus aqui que nós temos a partir de sermos justificados, ocupe o teu coração e te faça olhar para o céu de forma diferente, te faça lidar com as coisas espirituais de forma diferente, e não de uma forma necessitada, ou de uma forma de eu preciso acabar com a minha consciência, eu estou meio com a consciência pesada porque eu não fui na igreja, eu estou com a consciência pesada porque eu não fiz isso, fiz aquilo. Não é assim que funciona o relacionamento com o Pai. Filho e pai não é assim que se relaciona. Homem e Deus talvez seja, mas não é essa a proposta de Jesus e nem mesmo o interesse de Deus comigo e contigo. Porque quando Jesus veio, Ele rompeu toda essa possibilidade, Ele pagou o preço, diz lá 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que Ele rompeu e foi comprado, eu e você fomos comprados por um alto preço, ou seja, Ele pagou o preço na cruz para que pudéssemos ter vida e retornar a nossa relação com o nosso Pai. O livro de 1 Pedro também vai dizer no versículo 18 e 19, capítulo 1, nós somos resgatados do nosso jeito fútil de viver. Olha isso, não por preço de dinheiro que esse mundo pode dar, mas pelo sangue do próprio Cristo que ninguém pode pagar.
Olha como que você foi pago. Olha o preço que foi feito pela sua vida, pela minha vida, para que nós pudéssemos ter paz e justificados em Deus, e não mais aquele tormento, aquela angústia de que Deus vai me matar, Deus vai me castigar, Deus vai isso, aquilo. Não, meu irmão, por intermédio de Jesus, nós temos a salvação, nós temos a justificação, nós temos a alegria de viver isso. E Jesus fez isso lá no livro de João, no capítulo 19, versículo 30, quando Jesus, numa das últimas frases, ele diz, tetelestai, que na expressão do original, tetelestai quer dizer, está pago, está consumado. Eu paguei o preço por vocês, e esse pagar o preço me dá e te dá a liberdade, a alegria de falar, obrigado, eu quero viver isso então, já que o Senhor pagou o preço, eu quero viver essa autonomia. Não quero que você entenda que essa expressão, tetelestai, eles encontraram muitos anos depois, carimbado em alguns recibos, de pessoas que pagavam as suas contas, e era carimbado com exatamente essa expressão, tetelestai, dizendo, pago, quitado, não se deve mais. Tanto é que, não sei se você já viveu dessas circunstâncias, quando você deve para alguém, deixa eu ver, achar alguém aqui que deve para alguém aqui, não vou usar ninguém de vocês, tá? Eu não vou usar vocês. Mas, por exemplo, digamos que o Marco está devendo para alguém, sempre você, Marco, o Marco está devendo para alguém, e esse alguém que ele está devendo, é lá da prefeitura, Marco, né? Onde ele trabalha, né? Contei, é profeta, vejo que és profeta, né, Marco? Eu dedei, né? Perdão. Digamos, hipoteticamente, que o Marco está devendo para alguém lá da sala dele, onde ele trabalha, faz muito bem o seu trabalho, já fui visitá-lo várias vezes na sua sala, e de repente aquela pessoa que está perto dele, e ele está devendo, e chegou o dia de pagar, e ele não consegue pagar. Aí o Marco, naquele dia, chega o fulano lá, tudo bem, Marcos? Bom dia. Bom dia. Que hora que ele vai me cobrar? Será que ele vai me cobrar? Ai, meu Deus, eu estou devendo para ele, não consegui trazer o dinheiro, não consegui tirar o dinheiro. Ai, meu Deus, agora como é que eu falo com ele? Mais ou menos assim, a cabeça fica assim. Aí o rapaz fica olhando para o Marcos, tudo bem? Tudo bem? E vai para a mesa. Sai para almoçar, Marcos, estou indo almoçar, tá bom? Depois do almoço estou aqui de volta. Tá bom, ai Jesus, ele vai voltar. E agora o que eu faço com isso? Aquele temor. De repente ele volta, vai embora, e o Marco não consegue falar para ele, gente, eu não vou conseguir pagar você, eu não consegui o dinheiro, eu tentei tirar, mas atrasou, a minha esposa gastou todo o meu dinheiro, eu casei, né, Marco? Eu casei, não tenho mais o dinheiro, e agora como é que eu faço? E o cara, Marco, amanhã, será que a gente consegue aquele esquema lá? Aí eu vou tentar, e o Marco vai para casa desesperado, desespero, e volta de novo, e não tem o dinheiro, não tem como pagar, e aquele relacionamento já não é mais o mesmo. É mais ou menos assim que a gente tem ideia quando a gente se relaciona com Deus. A gente está com Ele assim quando chega perto de algo religioso, ou espiritual, um pastor, ou a Bíblia, ou algo assim, a gente fala, ai eu estou devendo, gente, ai meu Deus, estou devendo. E parece que nada vai sanar as nossas dívidas. Aí vem Jesus e chega lá na cruz e diz assim, tetelestai, e carimba dizendo, queridão, relaxa, paguei, volta, vem viver com o Pai. Está pago, a paz que você não tinha, agora você pode viver, você pode entender, você pode se amalgamar-se nela e tentar entender a intensidade dessa paz na sua vida. É isso que Jesus está dizendo para a gente nesse texto. E é isso que Lutero viveu aqui, que nós somos justificados pela morte de Jesus e pela fé no Filho do Deus Altíssimo, que é Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Mas eu quero também trazer, porque a grande pergunta não é só saber que tipo de justificação isso traz, mas talvez perguntar que tipo de fé é essa que você tem. Pastor, mas eu entendi, já me encontrei com Jesus, mas eu não consigo viver essa fé. Não há no meu coração, ou não há dentro de mim uma sapiência tão clara que me produza a vida disso que o Senhor está falando. Eu não consigo, eu olho, eu oro, eu tenho esses elementos de alto e baixo, eu não consigo viver isso que o Senhor está dizendo. Talvez a pergunta que você precisamos fazer, e é a segunda ideia que eu quero que você guarde, que fé é essa que você tem? Que tipo de somente fé, sola fide? Que tipo de elemento de fé? Ou qual que é a sua consciência de fé? A palavra de Deus vai dizer para nós algumas expressões dessa, mas antes eu quero trazer para você sobre uma expressão de um filme, que é um filme de Natal, lá de muito antes, de 1947. Peguei essa expressão, de ilusão, também se vive, é o nome do filme, de ilusão também se vive. E um dos autores, ele diz assim, eu creio e creio. É bobo, mas eu creio no Natal. Uma das expressões que ele usa, e é muito comum a gente ter essa ideia, eu creio. É bobo, mas eu creio. E a gente traz essa crença para o nosso evangelho. A gente traz essa crença, que é uma crença às cegas, no escuro, para a ideia contemporânea. E eu conheço muita gente que crê em Deus dessa forma.
Mas deixa eu dizer para você o que fé não é, a despeito de você fazer uma análise sobre o que você acredita de fé. Primeira coisa, tudo isso de um livro que é Fé para Transformar a Vida, que eu tirei esses elementos, e eu quero que você guarde rapidamente. O que fé não é? Primeiro, fé não é um sentimento. Fé não é um sentimento. Apesar de ele produzir isso, mas não é um sentimento no tipo que quando você diz assim, eu estou sentindo que vai dar certo. Não, você está sentindo arrepio, mas se vai dar certo ou não é uma outra coisa. Fé não é um sentimento. Segunda consideração que esse livro nos traz, que fé não é uma torcida, onde a gente às vezes faz, eu penso positivo, vamos, boas vibrações para você e tal. Isso não é fé, isso é uma crença, isso é uma intencionalidade para que a pessoa viva melhor, ou tenha uma expectativa melhor naquele processo, mas isso não é fé. Terceira consideração, fé não é interesse também. Inclusive nesse mundo nosso, pragmatismo e utilitário, esse negócio de vou bater com fé, eu vou fazer, eu consigo, eu desejo, a fé vai, com fé não costuma falhar. Ou seja, isso não é fé. Isso é boa intenção, isso é ideia, isso é empolgação, mas isso não é fé. Quarta ideia, fé não é receita. E às vezes algumas pessoas usam isso na igreja. Se você não termina a oração, em nome de Jesus, amém, aí falhou. Falhou porque não fechou com oração. A oração com Jesus. Falou amém do nada. Ai meu Deus, faltou Jesus. Jesus perdoa ele porque não falou o nome do Senhor. Não é receitinha. Isso aí também não é fé. E por último, quinto, fé também não é comodismo. Onde às vezes a gente diz assim, seja o que Deus quiser. Isso é crer em Deus. Não, isso é displicência. Isso não tem nada a ver com fé. Deixa Deus, deixa a vida me levar. Isso é o pastor Zeca Pagodinho, né, que fala essa palavra, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é displicência a despeito de fé. Não tem nada a ver de fé e nem a ver com crença em Deus, porque não é assim que funciona o relacionamento com o Pai. Mas então, a verdadeira fé, já que fé não é sentimento, torcida, interesse, receita ou comodismo, o que seria? O que vem a ser a fé? E eu quero te ajudar a entender um pouquinho sobre fé, porque às vezes a gente está vivendo uma fé onde a gente entende, e esse mundo está dizendo para a gente, que fé não tem a ver com razão. Se você tem razão, você exclui a fé. Pelo contrário, quando a palavra de Deus vai falar sobre fé, ela vai falar sobre a sua visão e não sobre a sua razão. Ela vai falar, Paulo fala isso, que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Ou seja, a fé, ela pode sim estar em contraproposta ao que nós enxergamos ou o que está ao nosso redor, mas ela nunca está em contraproposta, pelo contrário, ela é somatória com a nossa razão, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós assimilamos e adentra em nós e faz a gente entender tudo isso. John Stott, num dos seus lindos e bons livros, recomenda a você fé e diz assim, crer é também pensar. E o grande problema da nossa geração, e você vai de convir comigo, é que a nossa fé, no tempo de hoje, é uma fé por crença. Não é uma fé real, não é uma fé verdadeira em Deus a partir da palavra, mas é uma fé de crença, é uma fé de o que eu acredito. E se você perguntar para quem quiser, você acredita em Deus? Acredito. Você tem fé? Tenho. A gente vai achar e responder de forma clara, sem talvez entender precisamente o que é fé. Por isso que a fé cristã, eu quero que você entenda isso, ela se sustenta em duas situações, em dois elementos. Primeiro, no caráter de Deus, e segundo, na palavra de Deus. Se você que diz que tem fé não conhece o caráter de Deus, a sua fé está manca. Se você crê que tem fé, fala que tem fé, mas ela não está sustentada na palavra de Deus, ela está manca. Se nenhuma das duas ações você tem, caráter de Deus ou palavra de Deus, sinto muito dizer, o que você tem não é fé, é uma crença, é uma ideia, é uma expectativa, é até uma ansiedade produzida religiosamente em espiritualidade, mas não é fé. E aí eu quero que você entenda que lá no cristianismo ortodoxo, há muitos anos atrás, eles tentaram trazer essa fé salvífica em 3 palavras muito legais que eu quero que você guarde. E ela nasce, a fé, a partir, já falei sobre isso, sobre natureza e testificação, já a gente vai entrar nisso, mas ela nasce na primeira palavra em latim, que é notitia, que quer dizer conhecimento. Então eles colocaram a fé a partir da primeira expressão dela sobre conhecimento, um conteúdo intelectual, uma busca em conhecimento de certas verdades, aí ela é a base e fortalece a minha fé. Então fé, no seu início, como eu já disse e repito, na sua natureza, ela tem a ver com o conhecimento que você tem de Deus.
E o grande problema é que a gente não tem conhecimento de Deus. Vivemos uma geração de analfabetismo bíblico, onde a gente não conversa com a palavra, a gente não tem acesso à palavra. Qual a última vez que você leu um texto bíblico de forma a degustá-la, a entendê-la, a ler antes um texto, depois um texto, um versículo, não que te vá favorecer, mas que te vá fazer compreender aquilo que você está lendo? A segunda palavra que eles diziam é assensus. Essa palavra tem a ver com consentimento. Ou seja, depois de você sentir ou entender, conhecer a palavra, você tem um consentimento e olha para ela e fala, é verdade, isso tem toda a razão de ser, isso é verdade para a minha vida. Aí você traz aquilo para dentro de si, dá um parecer favorável e crê que aquilo é verdade. Por isso que Jesus diz a sua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez pergunto, como já fiz várias vezes, o que nos liberta? A verdade não, o conhecimento da verdade. Então primeiro você o conhece, depois você tem esse consentimento. E por terceira palavra, quando ele diz que é fedúcia, essa palavra tem a ver com confiança. Confiar. Ou seja, para eu chegar no extremo de fé, que para muitos é confiança e não conhecimento, muita gente não trilha esse caminho e só confia em Deus. Mas confiar em Deus desse jeito é confiar cegamente, e está errado, não é isso que a palavra diz. E é isso que a fé somente está tentando ensinar a mim e a você nessa noite. O caminho é esse: conhecer, fazer com sentido, transformar a minha mente pela renovação da tua palavra, entendi verdade, e aí eu vou para o terceiro e último caminho, que é confiar em Deus. Por isso que muita gente hoje está vivendo esse processo só de confiar, e não está tendo base, porque a sua confiança uma vez ela vai titubear, porque a circunstância vai ser travada e contra ela, e porque ela não conhece e não consentiu, a sua confiança vai por água abaixo. E sabe o que acontece nesse processo? Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus vai dizer que até Satanás, até os diabos creem e temem. Eles veem o primeiro e o segundo processo. Eles creem, conhecem Deus, consentem que Deus é, então eles temem, mas eles não confiam em Deus. Ou seja, eles fazem quase o processo todo. Mas eu e você, às vezes, e eu conheço muita gente que infelizmente está assim, não chega lá no processo. E aí eu quero desafiar você quando Jesus vai dizer várias vezes, inclusive em João capítulo 8, versículo 32, vocês e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que você reconhece ou busca conhecer da palavra? Porque a natureza da fé, como nós acabamos de dizer, ela se assiste, ela se fortalece no conhecimento. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz de novo, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, nós estamos falhando, errando, porque a gente não tem acesso à palavra e nem conhecendo, por isso que a gente erra, e a nossa fé falha. Ela falha, porque falta essa estrutura, falta essa base. Romanos capítulo 10, versículo 17 também vai dizer isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Ou seja, é a palavra que vai fortalecer a minha fé, é o entendimento do caráter de Deus que vai fortalecer a minha fé, é o consentimento do que eu acredito, do que eu vejo, do que eu aprendo, que vai levar a mim a ter uma confiança maravilhosa diante de Deus, diante da circunstância, diante daquilo que a gente está vivendo. No entanto, infelizmente, às vezes a gente vive perdendo um pouco sobre isso, perdendo sobre esse processo, porque se a natureza da fé é o conhecimento, a testificação da fé é a confiança. E eu tenho visto muita gente vivendo, olhando, ajustando a sua vida, mas vivendo com comportamentos de gente que não tem Deus. Parece que Deus esqueceu. Parece que ele vive nos seus dia a dia, que parece que onde está Deus, e ele vive com comportamentos, atitudes, expectativas, esperanças, das quais parece que não está faltando Deus. Vai à igreja, conversa com pessoas, é religioso, ou qualquer outro elemento que você quer pensar, mas o que falta às vezes para muitos de nós, não é crer, não é confiar, não é ter crendice, não, isso nós temos bastante, mas é a base, conhecer a Deus, consentir naquilo que Ele é, e aí dessa base, confiar em Deus. É isso que os profetas viviam, é isso que a gente canta aqui várias vezes, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não estou vendo nada. Ainda que não haja vide, não haja gado, não haja nada, ou seja, ainda que eu não tenha emprego, ainda que as questões sejam ruins, ainda que está faltando, ainda que a empresa não esteja bem, ainda que minha família não esteja legal, ainda que esteja tudo contra mim, todavia me alegrarei. Por quê? Porque não é no que eu vejo, mas é no que eu conheço, consinto e creio na palavra de Deus. Por isso eu quero desafiar você, por último,
E o terceiro e último detalhe é que se a fé, a justificativa da fé, a partir desse processo, nos leva a ter graça e alegria de rever o Pai, o segundo momento, a fé também, nessa aplicação de conhecer, nos leva a ter maturidade de um relacionamento com o Pai. O terceiro e último elemento que eu quero que você guarde é que a fé também tem que nos levar a ter uma postura prática no dia a dia. Senão não vale nada. O livro de Tiago, se você puder abrir, Tiago capítulo de número 2, versículo 14, parece até que Tiago está confrontando e falando que a salvação não é pela fé, a salvação é pelas obras. E houve um confronto, inclusive com Lutero e tantos outros escritores, e há exatamente uma expressão dessa, porque no versículo 14, Tiago diz assim: meus irmãos, qual proveito se alguém disser, que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso, semelhantemente, aquela mesma fé salvá-lo? Parece que Tiago está colocando a gente em dúvida, dizendo, peraí, não é pela fé que a gente se salva, é pelas obras. Não, meu irmão. Deixa eu tentar fazer você entender o que Tiago está dizendo, e eu gostaria que você lesse o contexto todo do versículo 14, inteirinho, que você vai entender melhor, mas o que Tiago está querendo ensinar a gente é a despeito da verdadeira fé e a falsa fé. Pastor, como é que a gente mede isso? A semana retrasada eu fui doar sangue, lá no Hemocentro, fui lá, até mandei mensagem, mas não quis me receber lá, minha irmã, mas eu fui lá doar sangue visitando o nosso irmão Francisco, que fez a cirurgia, e ali conversando com ela, eu perguntei, brincando com a moça lá, eu perguntei, viu, e aí, o que sai aí? Sai espiritualidade nesse sangue? Ela olhou assim, hã? Porque eu apresentei a carteirinha de pastor, não entendi, pastor, eu falei, não, eu queria saber se mede, se você consegue ali no exame de sangue, positivo, tal, e ver que tem, se tem espiritualidade, se está boa, não, dá para medir aí? Ela, dá não, pastor, mas dá, não sei. Falei, não, eu queria saber se dá. Dá, Laurinha, dá? Os médicos aqui, que a gente que mexe, que dá para medir? Dá não? Dá? Tirar um pouquinho de sangue, saber se é espiritualidade zero, dá? Marco? Dá? Não dá, né? Não tem como a gente fazer isso. Aí a ideia é o quê? Pastor, então como é que eu identifico se alguém tem uma fé boa ou não? Pela postura. É isso que Tiago diz aqui. Ele vai identificar a gente numa fé verdadeira e numa fé falsa, a despeito de que eu vivi na minha salvação. Porque ele não está dizendo que você precisa ter obras para ser salvo, ele está dizendo que porque você foi salvo a partir dessa fé verdadeira, você começa a desenvolver obras. É totalmente diferente a compreensão. E aí a fé verdadeira, ela vai produzir algumas atitudes. Capítulo 15, versículo 15 vai dizer, do capítulo de número 2, vai dizer no versículo 15, se alguém vier para você pedir alguma coisa, vai lá e dê, faça. Não é para orar pelo irmão, como a gente já falou aqui. Pastor, estou precisando de gás. Irmã, eu vou orar por você. Por quê? Você vai orar para que o fogo apareça no bujão dela? Você vai orar para que gás saia no fogo? Você vai orar para que a comida esquenta do nada? Não, você dá o dinheiro e fala, meu irmão, está aqui, não precisa orar não, estou te ajudando, porque eu tenho obras, porque Deus está me dizendo que eu preciso te ajudar. Então não é por oração, agora é por postura. É isso que está dizendo o texto, leia versículo 15 e 16. Então uma fé verdadeira, embasada no conhecimento, no consentimento, que depois tem na confiança, ela tem atitude diferenciada, ela tem confiança acima de todas as coisas, acima da média, ela tem maturidade no seu processo de desenvolvimento e ela tem também mudança na sua estrutura onde vive e em torno do que se vive. Ou seja, uma fé verdadeira faz com que você seja uma pessoa diferente na sua casa. Uma fé verdadeira faz com que você seja uma pessoa diferente no seu trabalho. Uma fé verdadeira faz com que você seja uma pessoa diferente com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, com onde você estiver, a sua ação, porque você conhece, produz uma fé diferenciada. Por outro lado, a fé falsa também produz atitudes. Atitudes de olhar para alguém, como aconteceu com Jesus quando ele disse sobre o bom samaritano, quando alguém caindo, descendo de Jerusalém para outra cidade, e alguém ficando ali, passou o levita, passou o sacerdote, passou um monte de gente que deveria ajudar, e não fizeram. Por quê? Porque a sua fé é falsa. A fé verdadeira talvez está naqueles que nem religiosos são, segundo o texto. O bom samaritano para e ajuda aquele lá. Fé verdadeira tem prática. Fé que não é verdadeira, falsa, ela não tem atitude. Ela fica no lava-lava. Ela fica no leng-leng-leng. Ela fica no fala demais. E essa semana a pessoa me perguntou, pastor, me diz uma frase boa. Eu falei, vou te dizer. Qual? O senhor criou? Eu falei, vou te dizer. Aí a frase que eu criei e deixei para ele é assim: gente que não mexe os braços, mexe a boca demais. Dentro da igreja, estenda assim mais ou menos. Gente que não se coloca para trabalhar, fala demais. E se fala demais, pode ter certeza que a fé pode estar direcionada a ser falsa do que verdadeira. Porque a verdadeira, segundo o próprio Jesus, ela nem precisa falar do que fez, ela simplesmente
faz, a mão direita nem sabe o que a mão esquerda está fazendo, porque ela não se preocupa em falar, ela se preocupa em fazer. Por isso eu quero finalizar fazendo você entender exatamente essa expressão sobre a fé prática na sua vida. Como é que você se desenvolve nela? Como é que a gente pode avaliar se a sua fé é verdadeira ou não? Pastor, se a minha fé é falsa ou não? Olhe para as suas práticas, olhe para os seus comportamentos, pergunte para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu cônjuge, pergunte para os seus filhos, como é que você tem se tornado dia após dia? Será que essa fé que você vive é uma fé verdadeira ou é uma fé falsa? Será que a gente está sendo levado ou conduzido por outras ideias ou de fato vale a pena tudo isso? Por isso que o Bruno, meu grande amigo, que está lá na Alemanha, ele mandou um dizer, falou, pastor, vê se ajuda aí. E ajudou, Bruno, já estava pensando bastante sobre isso e você me ajudou. O Bruno disse assim, que a fé, ele colocando que a fé é do tipo maquiagem, e ele colocou 2 tipos, a fé falsa e a verdadeira, mas ele colocou outros nomes. Ele disse que a fé é maquiagem e a fé é igual gripe. Maquiagem é aquela que é de fora para dentro, que a gente quer esconder alguma coisa que aqui está. Então a gente maqueia, dá uma ajustada, igual a maquiagem mesmo, né? As meninas estão maquiadas aqui, bonita, né? Já diga de passagem, né, Mar? Que aí faz todo. Isso é belo, é maravilhoso. Isso é bom, deixa, né? Deixa a funilaria um pouquinho melhor, né? A gente deixa uma ajustadinha assim, e estão ganhando dinheiro, né, Daniel? Ô, gente, estão ganhando dinheiro com essas coisas. Ô, benção. Isso é bom demais. Mas a fé desta forma é pejorativa por quê? Porque é algo de fora para dentro. É algo que você quer esconder, maquiar, não é a realidade do que se vive. Agora, o Bruno chama a fé, por outro lado, de fé gripe. Por quê? Porque a fé gripe, quando você está com gripe, você não consegue esconder. Ou você vai espirrar, começa a ter coriza, começa a ter dor. Ou seja, o que está dentro, ela começa a tomar tanta forma em você que ela começa a expelir. E todo mundo perto de você começa a perceber que você está com gripe. Inclusive, a dizer para você, irmãozinho, fica em casa, né? Está com gripe? Fica em casa. Está espirrando? Bota a máscara, está espirrando, vai para outro lugar. Por quê? Porque o que está dentro tomou tanta proporção em você que externalizou. E aí que é o princípio. Que tipo de fé nós temos? Uma fé maquiada que disfarça a ideia, que não é real, que é fora dos propósitos? Ou uma fé igual a uma gripe que atenta para aquilo que está fora, que consegue sair, é real, é de algo de dentro para fora e não aquilo que eu estou vivendo somente? Porque as pessoas lá fora, elas estão aguardando a minha e a sua postura a respeito do que nós cremos. E para encerrar, a fé que não deságua na prática da vida, não afeta a minha rotina, não é uma fé, é uma crença. Vou finalizar com essa expressão do Bruno, quando ele diz, fé que não deságua na prática da vida, não afeta a sua rotina, não é uma fé, é uma crença. Por isso eu pergunto para você, como é que anda a sua fé? Para você refletir, pensar e agir durante essa semana. Quero deixar esses desafios para você. Primeiro desafio. Você entendeu que você é salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus? Isso tem que te dar alegria, conforto, relacionamento com o Pai de verdade. Relaxa com esse medo. Deixa para lá. A própria palavra diz que o amor de Deus lança fora todo medo, inclusive em relação a Ele. Segundo desafio que eu te faço. Sua postura diante da sua crença te leva a buscar conhecimento, a crescer, a amadurecer? Ou você ficou estagnado naquilo que você tem de conhecimento, consentimento e confiança em Deus? Como é que você estrutura a sua fé? E terceiro e último, para a gente guardar e pensar e refletir e agir. Sua fé te leva a ter atitudes melhores dia após dia? Você é um pai melhor? Você é uma mãe melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um jovem melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor a partir da fé que você professa? Ou nada tem mudado na sua vida? Me perguntaram e aqui faço dela as últimas palavras. Pastor, a gente pode perder a salvação? E eu respondi, depende de quem te salvou. Quero estender essa questão para você entender. Pastor, eu não tenho mudado, então talvez o que você tem é convencimento do Evangelho, mas não conversão do Evangelho. Porque se a fé que você vive, professa, tem conhecimento, consentimento, confiança, não mudaram o seu jeito de ser com você mesmo e com quem está perto de você, talvez não é fé, é crença. Por isso eu volto a chamar os reformadores para mim e para você. Somente a fé verdadeira é essa que tem que produzir em mim e em você uma transformação na sua vida. E como que isso acontece? Caráter de Deus, palavra de Deus. Isso que faz a gente viver.